Olá, que bom que você está comigo aqui nesse episódio do Mais de Deus Podcast. Eu sou a Elia Wagmark, eu estou falando com você de Houston, Texas, Estados Unidos, e esse podcast ele é destinado com uma função e com um objetivo singular, que é ensinar ou aprendermos aqui a palavra de Deus. E eu espero que você fique aqui comigo até o final, porque hoje nós vamos conversar sobre como nós devemos comportar diante das autoridades. Eu não sei como você se sente ou como está o governo, o presidente, os líderes do seu país. Eu moro aqui nos Estados Unidos e a cada dia nós vemos a transformação, às vezes um presidente mais conservador e de repente entra um presidente mais liberal que aquele governo acaba indo contra muita coisa da palavra de Deus e muita coisa dos princípios cristãos. Então, eu não sei como é o seu país, mas eu quero dizer que Deus tem uma palavra para nós em como nós devemos nos comportar quando nós possuímos um governo, um presidente que não governa segundo a palavra de Deus e que muitas vezes até governa com uma agenda que é contrária à palavra de Deus. Então, por favor, fique aqui comigo nesse episódio, que nós vamos ver hoje o apóstolo Pedro escrevendo a primeira carta para os evangélicos que estavam ali na Ásia, e ele considera esses evangélicos ali, esses cristãos ali, como peregrinos que estavam ali. Nós não sabemos se literalmente eles eram de outros países, estavam morando ali, mas o fato é que eles eram cristãos que estavam ali na região da Capadócia, que hoje é a região da Turquia. Então eles estavam ali na Ásia e o apóstolo Pedro escreve então uma carta de conforto e uma carta de ensinamento para esses cristãos que estavam ali. Então, a primeira coisa que o apóstolo mostra e aponta, nós vemos no primeiro capítulo de 1 Pedro, é que a posição daqueles cristãos ali, e assim como deve ser a nossa posição aqui nessa terra, é que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Eu sou imigrante aqui nos Estados Unidos e aqui dentro eu tenho todos os meus direitos e os meus deveres legalizados. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus por viver nesse tempo da minha vida aqui. E eu amo esse país, eu amo essas pessoas, mas o fato é que os Estados Unidos não é a minha pátria mãe, vamos colocar assim. A minha pátria mãe, originalmente, é o Brasil, onde eu nasci. Então, eu vivo aqui com uma vida de que, por mais que eu tente me sentir em casa aqui, por mais que eu me sinta à vontade aqui, na verdade, eu não sou daqui, eu nasci em outro lugar. Então, o apóstolo coloca para nós no ensinamento dessa carta: olha, vocês estão nesta terra, mas vocês não pertencem a essa terra, vocês não pertencem a esse mundo. A cidadania de vocês está em outro lugar, na verdade, que é nos céus. Então, em Filipenses 3:20, nós vemos que, como cristãos, a nossa cidadania verdadeira é no céu, onde está o nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo, nos aguardando para um dia retornar, onde nós iremos viver com Ele eternamente. Então, nós vivemos num mundo hostil com o Senhor Jesus Cristo e hostil com o cristianismo. E nós vemos a cada dia que a tendência mundial é que o secularismo cada vez esteja mais presente em cada nação, e dessa maneira nós veremos e já estamos vendo que o nome de Deus, que a palavra de Deus, que a autoridade do Senhor Jesus Cristo está cada dia sendo mais oprimida, no sentido que as pessoas estão tentando empurrar a palavra de Deus para os cantos e não deixar que a palavra de Deus e que o Senhor Jesus Cristo seja proeminente naquela nação e naquele governo. Então, nesse contexto, o apóstolo Pedro adressa a nós como cristãos e como é que nós devemos funcionar nesse mundo hostil ao Senhor Jesus Cristo? Como é que nós, como cristãos, devemos comportar e devemos viver quando nós moramos, quando nós estamos vivendo num país onde o governo daquele país
ele é contra a agenda que Deus usa. Quando o governo daquele país é contra a palavra de Deus e trabalha claramente para implantar um plano que é um plano contra Deus e contra a palavra de Deus. Então siga comigo aqui, porque nós precisamos saber, nós precisamos compreender como é que nós vamos viver a nossa vida, como é que nós vamos funcionar em todos os níveis enquanto nós estamos nesta dimensão aqui. Então, se você puder, se você está no Spotify ou está no canal do YouTube, pega a sua Bíblia, se for possível, e eu gostaria que você acompanhasse comigo esse texto aqui em 2 Pedro, no capítulo 2, e nós vamos começar no versículo 11. Então, a primeira coisa que o apóstolo diz, olha, se você está como cristão nessa terra, se você é um cristão nesta terra, e você deseja viver uma vida que agrade a Deus, que glorifique a Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é abster dos desejos carnais. Talvez você a essa altura esteja esperando que o apóstolo vai adressar alguma coisa como a política local, em quem nós devemos votar. Não, o apóstolo Pedro, ele adressa como primeira coisa para nós vivermos de uma forma possível dentro de um governo que não é a favor da palavra de Deus, é abstendo dos nossos desejos carnais. Vamos lá então no capítulo 2, o verso 11. Diz assim: deveres sociais dos cristãos. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Então, a primeira coisa que o apóstolo coloca, ele diz: eu insisto que vocês, como cristãos, abstenham do desejo carnal. Quando nós falamos a palavra carnal, a nossa mente nos remete imediatamente para o desejo sexual. Mas aqui, Pedro não somente coloca o desejo sexual, mas ele coloca todos os desejos, ele usa essa palavra no plural. Então, o que acontece? Quando nós pertencemos a senhores ou a governos que não pertencem a Deus, a nossa tendência primária é agir na nossa carne contra esses governos. A nossa tendência primária é nós lutarmos e brigarmos com esse governo. É verdade que nós jamais aceitaremos algo que venha contra a palavra de Deus. Como cristãos, nós nos posicionamos em Cristo e em sua palavra, e eu espero que nós tenhamos esse posicionamento até a nossa morte. Mas, como cristãos, nós devemos dar um testemunho exemplar para que no meio de toda corrupção, para que no meio de toda malignidade, essas pessoas possam olhar para os cristãos e ver um exemplo de Cristo na nossa vida e na nossa história. Tem um autor que se chama Alan Stibbs, que no livro dele que se chama The First Epistle General of Peter, na primeira epístola geral de Pedro, então ele escreve o seguinte, ele faz o seguinte comentário: desejos carnais se refere ao nosso egoísmo, potencialmente vicioso. Apetite natural. Por natureza, são amotinados, capazes de se levantar e travar uma campanha contra nossa devoção espiritual. A carne é boa servente e péssima mestre. Então, nós temos a tendência a pensar que o desejo carnal, abster do nosso desejo carnal, nós estamos falando unicamente de algo relativo ao nosso corpo. Mas eu gosto dessa definição de Stibbs porque ele coloca que o nosso desejo carnal, ele mora no nosso egoísmo. É lá que está o nosso desejo, a nossa escolha e a nossa determinação de fazer a vontade da nossa carne. E o que acontece? Esse desejo carnal,
ele normalmente ele é vicioso, ele tem a tendência de continuar sendo repetido todos os dias. Então, o que nós temos que fazer é abster e anular esse desejo da carne. Não adianta nós tentarmos negociar com os desejos da nossa carne. Não adianta nós tentarmos pregar para os nossos desejos carnais e dizer para os nossos desejos carnais para eles também se converterem a Cristo. A Bíblia diz que nós morremos com Cristo e nós temos uma nova vida, mas nós sempre iremos habitar nessa alma onde o orgulho habita e nós sempre habitaremos nesse corpo onde o desejo carnal habita. Isso significa que nós teremos sempre que lutar, que fugir e que fazer morrer essa nossa natureza terrena e nunca tentarmos negociar com os nossos desejos carnais. Abster quer dizer que nós vamos ficar distantes para nos manter livres. Quando o apóstolo diz abstenha dos desejos carnais, na verdade, traduzindo o que ele está dizendo é fique distante de realizar, de satisfazer os desejos carnais, porque dessa forma você vai se conter, mantendo livres desses desejos. A ideia não é ver quanto que nós vamos ficar perto daqueles desejos carnais. Nós não podemos brincar. Eu quero ver até onde eu consigo vencer essa tentação. Eu quero ver até quando eu consigo segurar essa situação. Não, é o contrário. Na verdade, o nosso desafio é quanto nós conseguiremos ficar longe dos nossos desejos carnais. Quanto nós conseguimos ficar sem satisfazer os nossos desejos carnais. Não é tentar arduamente, eu vou brigar com esse desejo da carne, eu vou brigar com esse desejo de explodir, com esse desejo de fumar, com esse desejo de trair, com esse desejo de glutonaria. Não é você lutar arduamente contra aquilo, mas, essencialmente, é nós dependermos do poder do Espírito Santo de Deus, que depende em nós, para desta forma nós termos o que se chama autocontrole, que está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. E se nós, no meio dessa vivência, como peregrinos, como imigrantes nessa terra, se nós comportarmos com excelência para os descrentes, a glória de Deus será vista na nossa vida. Vamos ler o verso 12, como acabamos de ler, eu vou só repetir. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Eu te pergunto, é possível viver debaixo da liderança de um governo corrupto e ainda assim glorificar a Deus? Sim. Quanto mais as trevas estão mais escuras nesse mundo, eu creio que em cada país que nós vivemos, cada dia as trevas estão mais densas sobre os nossos países, mas nós temos aqui um chamado do apóstolo Pedro, um chamado da palavra de Deus, para que através de um comportamento exemplar, as pessoas nessas trevas olhem para nós e vejam a glória de Deus. E o que é um comportamento exemplar? É um comportamento de honestidade. É nós sermos intrinsecamente honestos, de dentro para fora. Nós temos pensamentos honestos, nós temos um caráter honesto, nós fazermos e praticarmos aquilo que é correto, mesmo quando todo mundo ao nosso derredor está praticando o que é errado, está usando das situações para tirar vantagem, e nós, como cristãos, precisamos prestar muito atenção para que o nosso comportamento, para que a nossa vida seja uma vida correta, uma vida de honestidade, para que Deus seja glorificado e para que através desses exemplos a pessoa
para que através desses exemplos, as trevas e as pessoas que ainda não estão na luz possam olhar para nós e ver a glória de Deus. Quando o apóstolo Pedro refere aqui aos imigrantes, aos peregrinos, ele não está referindo a nenhuma raça, a nenhuma cor, a nenhum tipo de pessoa. Ele está referindo aos crentes, àqueles que são seguidores do Senhor Jesus Cristo. Então, nós não devemos, de outra forma também, ter uma vida como um de ermitão, sairmos, nos isolarmos completamente e dizer, não, a única forma de eu ser uma luz é eu agora sair da sociedade e ter uma vida separada. Não, não é isso. Nós precisamos seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que ele estava ali, ele tinha uma prática social, ele tinha uma vida social. Por quê? Porque é exatamente andando no meio das trevas que as trevas vão conseguir ver que há uma luz. Nós não podemos fazer o que as trevas faz. Nós não podemos ser condizente com as práticas das trevas, mas nós temos um chamado de Deus para caminharmos no meio das trevas como a luz de Cristo. A primeira palavra na grande comissão de Jesus não foi, olha, fique dentro da igreja. E da igreja você fique somente dentro da sua família. Não, não, não. A primeira ordenança na comissão de Jesus foi ide por todo mundo e pregai o evangelho, que está lá em Mateus 28, 19. Então o nosso chamado é ir e estar e agir e atuarmos no meio dessa sociedade para que essa sociedade tenha o conhecimento, tenha a capacidade de conhecer a luz. O primeiro evento que Jesus foi no ministério dele não foi num culto numa igreja, mas foi em um casamento onde ele fez a multiplicação do vinho naquele lugar. Então Jesus tinha as práticas sociais dele e naquele lugar era onde ele possuía a chance de pregar o evangelho. O que é um comportamento excelente que o apóstolo Pedro nos escreve? É ser uma pessoa honesta. Aliás, na tradução do King James, da nova versão King James que nós temos aí no português, uma versão maravilhosa, nós temos aí que ser excelente é ter um comportamento honesto. Nosso comportamento deve acompanhar as nossas palavras. Como cristãos, quando nós dizemos uma coisa, nós precisamos fazer aquela coisa. Nós não podemos prometer uma coisa e esquecer que nós prometemos como se nós fôssemos as pessoas do mundo. As pessoas do mundo se comportam dessa forma. Mas como cristãos, a nossa palavra precisa ser sim, sim, não, não. Nós não podemos dizer uma palavra sendo que no nosso coração existe outra palavra. Nós temos que dizer a verdade que está no nosso coração. Naquele tempo, havia as pessoas, por exemplo, espalhando calúnias no meio do povo e deturpando e denegrindo a reputação dos cristãos. Nós não podemos fazer isso. Como cristãos, nós não podemos sair por aí espalhando falsas acusações contra outros cristãos. Antes de nós abrirmos a nossa boca para falarmos de uma pessoa, de um líder, e nós temos que ter esse discernimento, é importante nós sentarmos e pesquisarmos qual é a verdade que está atrás daquele boato, atrás daquilo que está acontecendo. Nero, por exemplo, que era o rei Nero naquela época, então ele espalhou, por exemplo, que os cristãos foram responsáveis por colocar fogo em Roma e daí começou a perseguição dos cristãos. Então, nós precisamos estar na defesa em nosso coração da palavra de Deus. Quando alguém disser alguma coisa que não é verdade sobre os cristãos, sobre o cristianismo, sobre a palavra de Deus, nós somos convidados a nos posicionar e abrir a nossa boca para defender a nossa fé. Não é para debatermos, não é para brigarmos, não é para acusarmos, não é para xingarmos. Nós somos convidados apenas a abrir os nossos lábios e declarar aquilo que nós cremos. Nós não precisamos ofender o outro, nós não precisamos procurar uma confusão, uma guerra, mas nós somos chamados a nos posicionar e declarar aquilo que nós cremos. Então, outra coisa que nós vemos é que submetendo
a toda autoridade humana. Nós glorificamos a Deus dessa forma. Vamos ler o verso 13 e 17 do capítulo 2 de 1 Pedro, seguindo o nosso estudo. Verso 13 diz assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Versículo 17. Ele está dizendo, olha, ele começa a carta dizendo, olha, vocês não pertencem a esse mundo. Vocês são estrangeiros nessa terra. E quando nós pensamos isso, isso muda tudo. Principalmente quando nós passamos por anos de política em nossos países, nós precisamos defender a fé evangélica, o cristianismo, claro, mas mantendo em mente que essa não é a nossa pátria, que esse não é o nosso lugar e que nós somos estrangeiros nesse lugar. Então é por isso que o apóstolo Pedro, ele escreve a esses crentes que estão ali na Ásia, dizendo, olha, submeta a toda autoridade. Como cristãos, o nosso papel na sociedade é um papel de humildade, de submissão. Quando nós paramos para pensar sobre a autoridade, sobre a liderança de Nero, nós vemos que ele foi cruel, ele foi anti-Deus, ele fez o pior que um líder pode fazer. É debaixo dessa autoridade que o apóstolo Pedro escreve essa carta dizendo, olha, por mais que esse governo que você tem no seu país seja um governo anti-Deus, ele está dizendo o quê? Para nós irmos, brigarmos e lutarmos e fazer uma guerra contra esse governo? Não. O apóstolo Pedro, a palavra de Deus está dizendo, submeta a esse governo. É por isso que antes, lá atrás, ele diz, faça morrer o seu desejo carnal. Porque a nossa tendência carnal é tentar fazer justiça com as nossas próprias mãos. A nossa tendência carnal é tentar fazer com as nossas próprias mãos o que nós imaginamos que é o correto. Mas ao contrário disto, a palavra nos ensina nesse dia, submeta às autoridades. Submeta-se voluntariamente a toda autoridade humana, aos governos, submeta-se às leis, submeta-se às autoridades de trânsito, submeta a polícia do seu país, do meu país, submeta ao chefe que Deus colocou sobre a sua vida, submeta, se você é um estudante, submeta ao professor, ao diretor dessa escola. Se você é um treinador, é um atleta, submeta ao coach que Deus colocou na sua vida. Então, o apóstolo diz, sabemos que essas autoridades, nem sempre elas são autoridades que representam o Senhor Jesus Cristo. Mas ele está dizendo, em qualquer circunstância, seja qual for o sistema governamental do seu país, a palavra de Deus nos adverte, submeta a esta autoridade. Porque se você e eu submetermos a estas autoridades, o nome de Cristo será glorificado na nossa vida. Pedro nos ensina que com a nossa conduta cristã, de humildade e submissão, nós seremos uma luz do Evangelho de Cristo no meio de uma sociedade e de um governo corrompido. Pedro aqui orienta os crentes a se submeterem. Foi o que nós acabamos de ler aqui. Submeta a toda autoridade humana. Algumas vezes nós olhamos para algumas autoridades e a tendência que nós temos é pensar que aquela autoridade não foi colocada por Deus, que aquela autoridade foi colocada por mãos humanas.
Eu quero dizer para você que Satanás, ele age nesse mundo, mas ele não tem a mão livre para fazer o que ele quer. Ele só pode fazer nesta dimensão aquilo que Deus permite que ele faça. E em Mateus 22, 17 e 21, nós temos o exemplo do próprio Jesus se submetendo às autoridades. Quando Jesus foi algemado e estava ali no sinédrio com as suas mãos algemadas, você acha que Jesus não tinha autoridade para simplesmente quebrar aquelas correntes e dizer, olha, eu sou Deus, eu sou livre? Ele tinha poder para fazer qualquer coisa. Mas ainda assim, ele se submeteu à autoridade humana, nos dando o exemplo de nos submetermos às autoridades. Em Romanos 13, 1, 7, o apóstolo Paulo nos diz, se você desejar, leia esse texto, nós não temos muito tempo, mas o apóstolo Paulo diz lá, que a razão por que nós precisamos submeter a toda autoridade é porque toda autoridade foi constituída por Deus. Por qual razão? Nós não entendemos. Talvez Deus permite uma autoridade maligna porque, acredite, mesmo as autoridades malignas, elas são permitidas por Deus para cumprir um propósito de Deus nesta terra. É vontade de Deus que, praticando o bem, sendo um exemplo de humildade de quem cumpre a palavra de Deus, nós venhamos a silenciar os insensatos. É isso que nós acabamos de ler. Pelo nosso comportamento submisso, nós calamos os incrédulos. Você está pronto? E eu me pergunto todos os dias, Elia, você está pronta para ter uma verdadeira submissão a toda autoridade? No verso 17, nós recebemos várias instruções nesse versículo. E diz aqui para nós honrarmos todos os homens. Pode ser que aquele líder que Deus colocou na sua vida, no seu país, no seu estado, na sua cidade, pode ser que aquele líder seja diferente de você. Pode ser que o pensamento dele, que a doutrina política dele seja diferente da sua ou da minha. Mas a palavra de Deus nos ordena que mesmo que esse líder seja diferente, nós precisamos honrar todos os líderes. Amar os irmãos na fé com amor sacrificial. Outra ordenança do apóstolo Pedro é que nós precisamos amar incondicionalmente. No meio de tudo isso, no meio dessas trevas densas que nós vivemos, uma grande coisa, talvez uma das maiores coisas que nós podemos fazer como cidadãos, não apenas cidadãos desta terra, mas cidadãos do reino dos céus, é amar verdadeiramente aqueles que fazem parte da nossa vida. Quando nós fizermos isso, nós vamos estar fazendo uma grande coisa para esta terra e para a vindoura. A melhor propaganda para o cristianismo são alguns cristãos. Eu não me lembro qual foi o autor que disse isso. Me perdoe, por favor. A melhor propaganda para o cristianismo são alguns cristãos. E a pior propaganda para o cristianismo são também alguns cristãos. Então a minha oração é que você que está me ouvindo, é que nós sejamos cristãos que façam uma propaganda de excelência do cristianismo e do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que o apóstolo Pedro ensina é que nós devemos ter paciência para enfrentar a injustiça. Com governos corruptos, com governos anti-Deus, com governos comunistas, nós vamos ser tentados a agir na nossa carne. E aqui o apóstolo nos diz: tenha paciência e espere a justiça de Deus. Não faça justiça com as suas próprias mãos. Não saia por aí tentando defender a sua própria maneira. O que o apóstolo nos orienta: espere a justiça de Deus. No verso 18 e 20, continuemos a nossa leitura que diz assim: olhe bem, escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também os maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo
injustamente. Uau! Talvez nós escutemos pregações dizendo, olha, se você está nessa posição, você precisa agora brigar para você sair dessa posição que você está. E é interessante que o apóstolo Pedro, ele não diz aqui para os escravos, olha, saia por aí, faça um movimento, faça um mutim, vamos fazer um protesto dizendo que agora não existe mais escravos no Império Romano. Não. O apóstolo Pedro diz, se você está na condição de escravo, tenha certeza que você submita ao seu Senhor, aquele que está sobre a sua liderança, para que desta forma Deus seja glorificado. O que acontece? No século I, o Império Romano tinha aproximadamente 30%. Isso varia nos índices, alguns dizem 40%, outros dizem 30%. Mas 30% da população era escrava no Império Romano. Não era essa escravatura que nós tivemos há 200 anos atrás, há 100 anos atrás, essa escravatura diabólica que nós vimos. Não era esse tipo. Era uma escravidão, era um tipo de contrato que havia entre os senhores e o funcionário, o servo, mas era sim um tipo de escravidão. Então o apóstolo está aqui escrevendo para os escravos que estavam ali na região da Ásia e ele diz para ele instrui, submeta e respeite aos seus senhores, mesmo quando eles são injustos. Essa palavra, há 2000 anos atrás, foi para aqueles escravos e essa palavra é para nós como escravos de Cristo nesta terra. Submetamos aos nossos líderes, mesmo que sejam injustos. Não são palavras minhas, é a palavra de Deus que eu acabei de ler. Então, hoje não existe mais escravos legalizados, mas essa palavra se aplica a nós como escravos de Cristo. Nós precisamos nos submeter a todos aqueles que estão investidos de autoridade. Como cristãos, nós precisamos ser os melhores cidadãos daquela cidade, daquele país. Como cristão, eu e você somos chamados, e eu sou chamada a ser a melhor cidadã de Houston, de Katy, onde eu moro, e você é chamado a ser o melhor cidadão, a melhor cidadã da cidade onde você mora, do país onde você mora. Por quê? Porque através desse nosso comportamento de amabilidade e de humildade, mesmo debaixo de uma autoridade injusta, como nós vimos aqui, através desse exemplo e através de amar verdadeiramente, genuinamente ao próximo, nós temos essa capacidade de ser essa luz de Cristo no meio dessas densas trevas. E o apóstolo Pedro diz: quando nós nos submetemos a autoridades corruptas, nós encontramos o favor de Deus. Quero dizer para você que quando você suportar, nós vemos que temos países que têm cobrado impostos injustos, os preços têm sido injustos, o dinheiro que era destinado a escolas de crianças, as escolas estão em condições ruins e o dinheiro foi gasto de forma errada ou extraviado para bens pessoais. Mas eu quero dizer para você, e a palavra de Deus nos anima esta manhã, aguenta firme, porque aqueles que submetem às autoridades, mesmo que injustas, nós receberemos o favor de Deus. Para nós concluirmos, o verso de 19 e 20 do capítulo 2 de 1 Pedro diz assim: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam com sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Aleluias. Verso 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Como é importante nós mantermos em mente, principalmente em períodos de eleições em nossos países. Esta não é a nossa pátria. Nós estamos aqui temporariamente como imigrantes, como peregrinos, mas a nossa pátria é no céu. É lá que a nossa cidadania
verdadeira. Quando nós sofremos por algo que nós fizemos por obedecer uma liderança justa, qual é a recompensa que há nisso? Pedro nos pergunta. Mas, se você e eu sofremos debaixo de uma liderança injusta, debaixo de uma liderança corrupta, nós conseguirmos crucificar a nossa carne e termos uma vida de submissão, amando o próximo, sendo amáveis, mesmo debaixo da opressão, nós teremos então a recompensa e o favor do nosso Deus nas nossas vidas. Lembrando que não é na nossa força que nós venceremos, mas é no poder do Espírito Santo de nós que nós conseguiremos vencer o nosso desejo de fazer a justiça com as nossas mãos, de fazer a coisa certa com a nossa mão. Nem mesmo o reino de Deus nós podemos implantar com as nossas mãos. Esse processo é feito pelo Espírito Santo através do poder de Deus. Nós precisamos orar pelos nossos países, orar pelas nossas autoridades, pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, pelos nossos prefeitos, pelos nossos governadores, pelos nossos presidentes. Nós precisamos orar por eles, porque isso é uma determinação bíblica. E praticarmos o que o apóstolo Pedro nos instrui nessa manhã. Como cristãos, sempre estamos em evidência, porque nós somos e trazemos a luz de Cristo em nós. E nós estamos em evidência para sermos perseguidos. É muito normal aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, por exemplo, é muito normal pessoas terminarem numa corte, numa audiência, porque seguiu os princípios cristãos, os princípios bíblicos, e alguém foi lá e entregou essa pessoa para a justiça por praticar aquilo que é o Evangelho de Cristo. Nós não podemos mudar isso. Durante toda a história, os cristãos foram perseguidos e nesse momento, em alguns países, há cristãos morrendo por serem cristãos. Sigamos a direção e a ordenança da palavra de Deus para nós nesse dia, que é: mantenhamos abstendo dos nossos desejos carnais, nos comportando com excelência e honestidade, nos submetendo a toda a autoridade humana, enfrentando a injustiça social com paciência. Por quê? Porque esse país que você e eu moramos é um país onde nós estamos temporariamente. Porque muito em breve o Senhor Jesus virá nas nuvens dos céus e nós teremos uma vida inteira no nosso país de verdade. Que Deus abençoe a você e a sua família. Que Deus te dê sabedoria em como você caminhar no meio da escuridão das lideranças ante Deus dos últimos tempos. Obrigada, meu Deus, por esse dia. Obrigada pela tua palavra, obrigada pela tua direção, obrigada porque o Senhor nos dá esta manhã uma direção de condutas em como nos comportarmos como cidadãos, de maneira que o teu nome seja glorificado e nós tenhamos paz na nossa vida, no meio ou estando debaixo de líderes injustos e ante Deus. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essa pessoa que está me escutando nessa hora. Abençoe essa família. Ilumina os olhos do Espírito de cada um deles e que eles possam ouvir a tua voz. Obrigada por esse dia, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada por você ter ficado comigo até o final desse estudo bíblico. Eu gostaria de te pedir uma coisa. Se essa palavra abençoou o seu coração, encaminha para uma pessoa amiga que você gostaria que essa pessoa compreendesse como nós caminharmos biblicamente no mundo de trevas. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio, se Deus quiser.